Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem do dia 3 de 8 de 2000. Plante só amor, que colherá só a paz. Conto sempre contigo e tua família para que me ajudem a plantar só amor, mas um amor que sai de Deus, e não esse que o ser humano usa com o prazer da carne, fora do casamento, porque este é diabólico. Quem põe seus filhos no mundo, a primeira coisa que deveria fazer é ensiná-los a amar e serem obedientes. Filhos sadios são todos aqueles que escutam seus pais e, quando juntos estão orando, fazem o mesmo para obterem graças do Espírito Santo. Que ninguém faça uso do que vem de Deus junto com a cobiça dos homens, porque o que vem de Deus é santo e puro, mas o que sai da boca dos homens, quando não obedecem às suas leis, é desastroso. Uma arma mais poderosa que existe é a fornicação, desejo carnal, onde plantam sem amor o que mais tarde colhem frutos ruins. Já os que plantam com amor colhem seus frutos abençoados, porque sempre ouvem a voz da razão, a verdadeira doutrina. Estes são os melhores lavradores, os quais podem por suas mãos sem receio algum. Ninguém pode mudar esta lei. O casamento, quando através dele a terra se une com o céu, para receber a vitalidade que merece, senão nada pode crescer. É assim como um corpo precisa da alma. Juntos, marido e esposa têm que ter continuidade, porque é lei. Quem se deita depois de um dia de trabalho na sua lavoura, não viu como cresceu o que plantou. O mesmo é com os filhos depois que são plantados. Cresce uma nova vida sem saber, dentro do ventre da sua mãe. Para Deus, todos são iguais. A diferença está depois que nasce. Se nasceu em um lar onde toda a família vive em união, a paz permanece junto. Mas, se nascer uma criança em um lar onde não se tem disciplina, esse fruto logo se estragará e poderá vir a matar seus pais, como vem acontecendo. Por quê? Porque não souberam plantar. Quem planta com amor, procura primeiro obedecer seu Criador e todos os seus mandamentos. Mas quem planta sem ter conhecido as leis de Deus, quando nascem seus filhos, já pensa em dar faculdade primeiro, sem antes ir a Deus. Este não sabe o caminho da igreja, mas sabe o caminho do banco, não sabe rezar um Pai Nosso, mas sabe dizer palavrões. Não sabe pedir a bênção aos seus pais, mas sabe torcer o nariz diante da verdade. Do amor verdadeiro, nada sabe quando vai plantar. Logo que sabe que vai nascer uma nova vida, manda logo tirá-la antes de nascer. Nossa Senhora, Maria, filhinhos, o que vocês acabaram de ler é uma carta do sofrimento de seu Criador, inspirada por ele e dada a este que escreve, porque queria este fazer uma mensagem, mas não pôde, se não vier por Deus. Então, por ele foram inspiradas todas as palavras, por ser este um dos bons lavradores, que soube plantar e soube colher, e depois entregou tudo na mão de Jesus, meu Santo Filho, a voz da razão e Maria, Mãe de Deus. Bem, nessa mensagem que foi lida agora pela Alice, o título da mensagem fala: plantes só o amor, que colherás a paz. A gente percebe que várias mensagens que é lida, que foi passada ao profeta, que ficou agora na incumbência dos filhos e os netos, divulgar e trabalhar em cima dessas mensagens. A gente vê que várias delas, a gente vê que Deus pede para que a gente plante o amor, para que a gente possa viver em paz e não em atrito com ninguém. A gente percebe que as pessoas hoje estão desorientadas, não sabendo mais nem o que é certo e o que é errado, cada um para si, cada um se achando que entende mais, que tem a verdade na sua capacidade de analisar. Mas Deus
mostra em várias mensagens que não é assim que a gente deve proceder. A gente realmente, quando está a serviço de Deus, a gente tem que plantar o amor. A gente tem que estar com espírito de paz, para poder passar paz para o outro. Foi isso que o profeta, desde o começo, a partir do dia que ele foi chamado, Deus começou a mostrar para ele, para que ele procedesse dessa maneira. Não xingasse mais ninguém, não cobrasse nada mais de ninguém, que ele passasse a verdade para as pessoas, sem ficar cobrando, sem ficar julgando, sem ficar denegrindo ninguém. Falar, as pessoas às vezes falam, poxa, Alex, mas não é certo falar? Não, falar é o nosso dever. Falar a verdade é o nosso dever. Mas também não é o nosso direito cobrar nada de ninguém. Deus faz isso. Deus não cobra nada de ninguém. Deus dá liberdade. Então, que essa mensagem sirva para a gente entender que se você quer se prestar a um bom serviço para Deus, leve a paz. Sinta amor pelo próximo, respeite o próximo. É que hoje eu estou entendendo. Quando a gente tem o amor no coração, a paz de Cristo no coração, a gente evita de brigar, a gente evita de discutir. Isso é um processo que a gente vai galgando, a gente vai aos poucos entendendo. Por isso que Deus fala, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Realmente a gente tem que entender isso. Se você diz que ama o próximo, você tem que ter a paz no teu coração, levar a paz para o outro. Não que não possa falar nada, a gente deve falar, a gente deve orientar, principalmente os filhos. Quando um casal se une pedindo a bênção de Deus, Deus com certeza, Ele vai agraciar aquele casal com frutos, com os filhos. E quando a gente tem uma orientação boa dos pais, dos avós, a gente vai passar essa orientação para os filhos, esperando que os filhos passem para os netos, e assim, em sequência. Só que, se nós estamos a serviço de Deus, se nós somos verdadeiros filhos de Deus, se nós queremos o bem do outro, nós temos que entender que o outro também tem a mesma liberdade que eu tive. Meu filho, eu tenho que entender que eu devo dar liberdade para ele, não libertinagem. Liberdade para ele, tem que respeitar aquele ser humano como o pai me respeitou. O pai sempre me deu liberdade, sempre falou, sempre me ensinou, mas nunca me tolhiu de nada. Então é assim que a gente tem que entender. Tem pessoas que acham que o correto é falar, proibir, exigir, tem que mudar agora, tem que fazer agora. Eu não vejo dessa maneira. Então essa mensagem fala, inclusive até a parábola do filho pródigo. Será que a gente pode pensar que o pai era um mau pai? Ele foi negligente? Não, não foi negligente. Ele apenas deu a liberdade inspirado por Deus, que Deus deu para cada um de nós. Mas quando o filho se arrependeu, ele recebeu de braços abertos. E é assim que o Pai vai receber nós, a partir do nosso arrependimento. Mas se tu não tiver como comparar o que é mal e o que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é mal, o que é bem, que adianta você exigir de uma pessoa? Você está tolindo ela de ela descobrir isso por si própria. Mas tu tem que estar sempre orientando, sempre falando, meu filho, é por aqui que se caminha, minha filha, é por aqui que se caminha, dando bons exemplos. Mas para que aconteça isso, para que o filho venha entender isso no futuro, os pais têm que dar um bom exemplo. Os pais têm que estar em harmonia com Deus. Porque se os pais não tiverem harmonia com Deus, o que ele quer passar para os filhos? Tudo que ele passar, o filho vai rebater. Se nem o pai nem a mãe não conseguem viver bem, vão querer me ensinar o quê? Então que possamos entender isso. Antes de dar exemplo para alguém, temos que rever a nossa vida. É isso que Deus pede. Para que possamos disseminar o amor, temos que ter paz dentro de casa.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.